do anticristo já opera. O espírito da iniquidade já opera. Só aguarda que aquele que o detém seja retirado. Pontuais aqui e acolá. Mas, cara, em todo tempo Deus levanta um povo e esse povo quebra a barreira, fura a bolha e vai e alcança as pessoas e as pessoas são transformadas. E aí vem o contra-ataque maior, e aí vem o... E a gente... olha, se você pegar a história, por exemplo, das nações cristãs, isso que eu penso, a batalha espiritual, ela está acontecendo. Mas ela acontece desde que Lúcifer caiu. Desde. E a gente está numa batalha sendo perdida, ela é ganha. Como que a gente está nessa batalha? A igreja é vitoriosa. Então, mas a como Bíblia uma diz guerra, o quê? imagina que é uma guerra que está acontecendo. São várias batalhas acontecendo e uma a gente ganha, outra os bonzinhos ganham, outros os vilões ganham. Como que funciona isso? A tua pergunta, de novo, é muito boa. A vitória, no total, se você olhar o big picture, Sei. a vitória é de Deus. Tá. A igreja é a resistência. Quando Paulo fala a respeito do arrebatamento e do levantamento do anticristo, ele diz assim: o espírito do anticristo já opera. O espírito da iniquidade já opera. Só aguarda que aquele que o detém seja retirado. Então será revelado o homem, o filho da iniquidade, o homem da perdição, o iníquo, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca. O que Paulo está dizendo? Que desde a época dele, o espírito anticristo, ou seja, contra Deus, contra... Opressão. Já existia, já operava em todas as épocas. Cada hora de um tempo, de uma forma diferente. Só que ele sempre teve a resistência de quem? Do povo de Deus, da igreja e do Espírito Santo em nós. Ele aguarda que quem seja retirado? A igreja, o arrebatamento, para que ele se manifeste. Então, Satanás tem algumas vitórias pontuais aqui e acolá, mas, cara, em todo tempo Deus levanta um povo e esse povo quebra a barreira, fura a bolha e vai e alcança as pessoas e as pessoas são transformadas. E aí vem o contra-ataque maior, e aí vem o... E a gente... olha, se você pegar a história, por exemplo, das nações cristãs evangélicas, teve até um livro escrito por Max Weber, que é o protestantismo e o capitalismo e o espírito do protestantismo. E ele fez uma análise sociológica para tentar explicar por que as nações protestantes são mais ricas do que as católicas. Ele chegou à conclusão, ele olhou historicamente e disse: olha, durante o período feudal, né, os feudos eram praticamente propriedades pequenas, onde tinha um rei ali, mas ele mandava ali, naquele povo ali. Protegia, mandava... Protegia e tal. Ali começou a surgir a chamada burguesia. Quem eram os burgueses? Eram os artesãos, faziam sapatos, faziam roupa, faziam armas. E eles começaram a negociar com os outros feudos. A Igreja Católica sempre teve aliada a quem? A monarquia. Então, quando a monarquia era forte, a Igreja Católica era quem ungia o rei. Então eles tinham uma relação muito umbilical. No momento que a monarquia começou a fraquejar, os burgueses começaram a crescer, começaram a ganhar dinheiro, e assim, quando veio a reforma de Lutero, reforma protestante, eles se juntaram aos protestantes, porque eles queriam liberdade para enriquecer, para ascender socialmente. E aí o Max Weber fala que essa é a razão porque nações protestantes são nações que prosperaram, porque elas deram liberdade para que pessoas ascendessem socialmente através do seu trabalho. O princípio do liberalismo. Tá? Esse é um ponto. Nós que somos cristãos e que olhamos o que está por detrás, nós cremos que prosperaram porque seguiram a palavra de Deus e foram abençoados. É muito claro. Deuteronômio 28, Deus fala para Israel: se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados, vocês serão cabeça, não cauda, prosperarão no campo, na cidade, e dá uma série de bênçãos. Se vocês desobedecerem, aí dá uma série de maldições. E quando você olha historicamente para nações que buscaram idolatria, que não obedeceram a palavra, são nações pobres e miseráveis.
Então, isso tem a ver com batalha espiritual, porque onde entra a palavra de Deus, o evangelho cresce e as pessoas vencem a batalha espiritual. Você vai para os Estados Unidos e fala, esses caras são mais inteligentes que nós? De jeito nenhum. Mas até a natureza lá parece ser organizada. É uma coisa impressionante. Você vai para uma floresta e fala, parece que alguém fez isso aqui uma coisa bonita. Eles estão ainda hoje colhendo o que foi plantado pelos antepassados, que eram homens cristãos, que fugiram da Inglaterra em busca de liberdade religiosa, com princípios de Deus, por isso prosperaram. Então a batalha espiritual, ela depende principalmente dos crentes se posicionarem em relação à palavra de Deus.